Amém, irmãos. Realmente o louvor hoje estava todo para mim, pelo jeito estava para a Érica, e eu creio que esteja para todos nós também. Vamos ler em João, Evangelho de João, primeiro capítulo, dos versículos 35 ao versículo 51. É uma passagem bem conhecida, né, daqueles que já estão dentro do Evangelho faz tempo. Jesus tinha sido batizado por João Batista, e aí diz aqui que no dia seguinte, não necessariamente do batismo, mas bem no outro dia seguinte, é tudo muito próximo. João Batista estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre. Opa, obrigado, estão conseguindo por aí? Onde estás hospedado? Outras versões falam: onde que tu moras? Outras, onde repousas, a tua cabeça? Respondeu Jesus: venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael, ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós cremos no poder que ela tem, Senhor, como uma espada de 2 gumes, de penetrar, de fazer diferença em nós, de separar aquilo que é santo daquilo que é impuro e de transformar todas as coisas do nosso interior, Pai. Por isso, nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo, nos submetemos à Tua vontade, ao Teu querer e ao Teu poder, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, hoje e agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Está falando aqui daquele primeiro chamado, de Jesus, já começando ali, praticamente o ministério dele, os primeiros que ele chamou. Vocês já foram chamados? Quem aqui já recebeu o chamado de Jesus? Amém. Vocês se lembram? Vocês se lembram que Jesus falou para vocês? Vocês guardaram isso dentro de vocês, esse momento alegre, gostoso, que vocês receberam a presença de Jesus? A irmã Marinha é talvez a grande representante aqui
da melhor idade, né, irmã? A senhora se lembra, irmã, desse dia? Me lembra. Quer contar? Quer contar? Pedi para a irmã contar, gente, sabe? A Érica veio hoje aqui contar o testemunho dela. Eu creio que a Érica está recebendo uma revelação nova do Senhor. Você já se batizou, você já está aqui frequentando células, mas hoje Jesus está te chamando para uma convivência séria com Ele. Paz, irmãos. A minha conversão se deu de uma forma maravilhosa, porque eu nasci noutra religião, cresci noutra religião, colégio de freiras. Acontece que quando Deus me tocou com sonhos, com visões, eu achei que eu estava ficando louca. E eu pensava, o que está acontecendo comigo? Eu tinha visões maravilhosas, eu tinha sonhos maravilhosos, eu vi uma água muito cristalina, eu andava naquela água cristalina, eu via aquelas pedrinhas, eu pisava em cima delas. Outro dia era outro sonho, eu não entendia, até que um dia o Senhor falou comigo, falou a respeito da salvação dos meus filhos, da minha família, e eu passei a crer. Fui frequentar uma igreja onde o pastor Josué era irmão do pastor Jonathan, era pastor. Fiquei 3 anos lá. Depois o Senhor nos chamou, porque acabamos tendo uma reunião preparada por Deus na minha casa, o que deu nessa igreja Nova Jerusalém. Glória a Deus. Então, um dia eu conto com mais vagar. Foi maravilhoso. Amém? Obrigado, irmão. Meu Deus. Irmãos, cada um aqui teria uma experiência para contar, né? Como que foi que Deus o alcançou? E Deus, Ele alcança de formas diferentes. Muitos estão necessitados de Deus porque têm uma doença. Muitos estão numa crise financeira. Muitos estão numa crise emocional. Mas Deus está sempre querendo tocar na sua vida. Apocalipse 3:20 diz que a respeito do Espírito de Deus, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é a palavra de Deus, isso é imutável. O Espírito está aqui, Ele está tocando no coração de cada um. Alguns já permitiram a entrada do Senhor. E o que fizeram com isso? O que você tem feito com o Espírito de Deus que está em você? E muitos estão esperando para amanhã abrir essa porta. Outros querem abrir e vão abrir hoje, em nome de Jesus. Mas o Senhor quer falar. E o Senhor aqui, quando chamou esses primeiros, que seriam seus futuros discípulos, Ele usou uma estratégia, Ele falou de uma forma com cada um. Notem que, quando Ele chama André e João, na verdade Ele nem chamou, né, de uma forma direta. João Batista simplesmente indicou, eis o Cordeiro de Deus. Ora, se André e João, esse João é o João, autor do próprio livro, estavam junto com João Batista, que era aquele que estava discipulando os dois. Quando João Batista declara para eles, olha, este é o Cordeiro de Deus. Os dois já haviam entendido aquilo tudo que João Batista tinha falado a respeito do Cordeiro de Deus que viria para trazer a salvação para esse mundo. Eles não titubearam, eles foram atrás de Jesus. E Jesus, andando, percebeu que eles estavam vindo, voltou-se para eles e falou: o quê? Por que vocês estão me seguindo?
Essa pergunta Jesus faz para ele hoje, para vocês hoje, para mim. Por que vocês estão me seguindo? Aquilo que está no teu coração, Jesus enxerga, Jesus sonda os nossos corações. Será que nós estamos seguindo Jesus porque estamos querendo algum benefício, algum benesse do Senhor? Estamos atrás somente de uma cura? Estamos atrás somente de resolver o nosso problema em casa, com a família? Ou será que nós estamos querendo seguir Jesus? Porque Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, e eu quero estar com Ele para a eternidade. Quero estar com Ele, eu vou ter confiança nele. Então, é a pergunta do Senhor: por que me segues? E os dois falaram: Senhor, onde que tu moras? Nós queremos estar lá, queremos ficar lá, queremos morar. O salmista diz, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eles queriam ficar lá, junto com Jesus. Quem eram? André e João. Queremos seguir. Lá em Mateus 6, 21, a palavra de Deus está mostrando, e no final do versículo ele fala assim, vamos ler, Mateus 6, 21, tem como vocês colocarem aí também? Vale a pena a gente ler esse texto. O que está no seu coração? Por que você está seguindo Jesus? O que tem no seu coração que o faz segui-lo? Mateus 6, 21, começando no 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Qual é o tesouro que está no seu coração? Olha, gente, que esse tesouro, às vezes você pensa, né, meus bens materiais. Não. Às vezes é o teu filho. Às vezes é a tua família, que você está colocando à frente de Jesus. Jesus é o único tesouro do nosso coração. Tudo aquilo que possa ser importante para você tem que estar atrás desse grande tesouro, na dependência desse grande tesouro que é Jesus. Jesus não divide a glória dele com ninguém. E é por isso que ele te pergunta, por que me seguem? Irmã Marinha aceitou há vários anos, eu também aceitei a Jesus em 1985, e eu já andava com Jesus, pelo menos achava, né? Já tinha sido batizado, frequentava igrejas, até que um dia, aí eu senti o toque do Senhor. É muito interessante, nesse dia que a gente sente realmente o Senhor falando conosco, e a gente abre o coração e Ele entra. E aí eu pergunto, quantos aqui há quantos anos já aceitaram Jesus? E aí? O Senhor pergunta hoje também, e por que vocês ainda estão me seguindo? Será que vocês estão seguindo, eu estou seguindo por religiosidade? Acostumei, tenho que ir à igreja todo domingo, aí vou aqui, vou ali, vou fazer a programação de igrejas. Por que me segues? Vocês têm certeza daquilo, do propósito que tem do Senhor dentro de vocês? Um outro discípulo, futuro discípulo, né, que ele estava chamando ali, foi Simão, irmão de André. Olha como ele fala para André, para Simão.
Versículo 42, lá de João. Versículo 42. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Jesus, ele olha o nosso potencial. Jesus, lá em Apocalipse, fala que ele tem olhos como chamas de fogo. Ele penetra em você e ele consegue clarear todas as coisas em você. E ele enxerga tudo. Ele vê o seu potencial. Quando ele chama Pedro, ele muda o nome de Pedro. Essa mudança de nome não necessariamente tem que ser uma mudança de nome, mas ele quer mudar a atitude de Pedro em relação à vida. Pedro, né, nessa mudança de nome que ele está mostrando aí, Pedro significa, Simão significa areia, pedrinhas, coisa inconstante, volúvel, que o vento leva de lá para cá. E ele muda para Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra, que é uma coisa mais constante, menos volúvel. Ora, Pedro, quando vocês forem estudar, a Érica quer estudar, você vai estudar os discípulos, e lá fala assim, Pedro, o discípulo inconstante. Foi esse o apelido que ele ganhou enquanto, né, não tinha recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele era o discípulo inconstante. Quando Jesus chama Pedro, ele não enxerga aquele inconstante. Ele fala, você não vai ser mais Simão, você vai ser Cefas, você vai ser Pedro. Porque Jesus nos olha com o olho dele, potencial que você tem dentro de você, se você segui-lo. Então, é interessante, vocês viram pelo testemunho da Érica, não estava programado o testemunho dela. Ela falou a hora que eu sentei ali. Ela foi tocada pelo Senhor de estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir dá a palavra de Deus. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que estar em contato com a palavra, nós temos que fazer com que a nossa fé cresça. O Senhor tem enxerga o potencial que tem dentro de nós. Só que se você não quiser que esse potencial se desenvolva, ele vai ficar aí, parado. E Pedro, o que ele fez durante os 3 anos que andou com Cristo? Cortou a orelha do soldado, coisas que ainda não tinha desenvolvido o potencial dele. Foi lá cortar a orelha do soldado, ele negou Cristo por 3 vezes. Até que Cristo chamou para uma conversa séria, falou, já depois que Cristo ressuscitou, ele esteve com os discípulos, ele encontra Pedro, e ele fala, Pedro, tu me amas? Está lá em João também, bem no finalzinho do capítulo, está marcado aqui, eu não lembro onde é. Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor fala, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta outra vez, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. E Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Aí pela 3ª vez o Senhor pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Aí Pedro cai em si e fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor vê tudo. O Senhor conhece o nosso interior. Ele vê o nosso potencial. Mas ele fala, Pedro, apacente minhas ovelhas. É isso que eu quero de você. Eu quero você um pescador de homens. E depois lá em Atos, depois do Pentecostes, aparece Pedro pregando. 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas se convertem em uma pregação de Pedro. Era o potencial do Senhor que estava ali revelado na vida de Pedro. E é esse potencial que ele tem revelado para mim, tem revelado para você. E o que nós temos feito desse potencial? Será que nós temos colocado numa caixinha e enterrado lá no profundo das nossas entranhas?
Será que nós temos deixado Jesus trabalhar nesse nosso potencial? Qual é a formativa que você tem deixado, proporcionado para o Senhor trabalhar nesse potencial que Ele tem dentro de você? Quantos de nós já enterramos potenciais, né? Dons, talentos que Deus tinha nos dado, e nós, de uma forma assim, tão leviana, falamos, ah não, isso não é para mim não, deixa para o fulano faz, e muitas vezes é com você que o Senhor está falando. Quantas vezes, né? O Senhor fala, quando o Senhor fala, está falado. Então, vamos ficar atentos à voz do Senhor. Vamos estudar, vamos participar de células, né? Vamos nos enganjar nas coisas da igreja. Quanto mais o Senhor vai poder fazer nas nossas vidas. Quando fala de mudanças, como Jesus revela o potencial, né? Deus revela o nosso potencial. Quando Deus chamou Abrão, ele já tinha casado, e aí ele falou, você vai ser o grande pai. Abrão quer dizer grande pai. Vocês já imaginaram as pessoas chamando Abrão de grande pai? Ele fala, como grande pai? Eu não sou pai. A mulher dele era estéril. E aí ele ficava até constrangido, como grande pai? Grande pai, e todo mundo, grande pai, como grande pai? Aí o Senhor falou, a partir de hoje não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão. Abraão quer dizer pai de multidões. E aí está Abraão. O Senhor estava enxergando o potencial de Abraão, um servo fiel que seguiria, com seus defeitos e tudo. O Senhor chamou pecadores para discípulos. O Senhor chamou pecadores para estar liderando o povo de Deus. O Senhor chama pecadores como eu e você, para estarmos aqui desenvolvendo e dando continuidade na obra dele. Mas ele enxerga o nosso potencial e ele quer ver nós desenvolvendo esse potencial que ele está querendo desenvolver em nós. Um terceiro chamado foi para Filipe. Lá no versículo 43. No dia seguinte, sempre no dia seguinte, né? Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando o encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Olha que chamado, siga-me. Quem gostaria de receber esse chamado? Siga-me. Jesus não mandou ele largar nada. Quando aquele jovem rico foi procurar Jesus, falou, Senhor, o que eu posso fazer para encontrar a salvação eterna? Ele falou, siga os mandamentos, não matarás, não adulterarás. Ele falou, Senhor, mas esses mandamentos eu já os sigo. Ele olhou para o jovem, para aquele coração, falou, vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e segue-me. E a palavra diz que o jovem seguiu triste e não voltou. Por quê? Porque o Senhor estava enxergando o coração daquele jovem e sabia que para ele as finanças eram muito maior do que Jesus. Então nós vamos somando as coisas que o Senhor está fazendo, a forma como Ele nos chama. E agora para Filipe, o Senhor fala simplesmente, siga-me. Olha que convite maravilhoso, siga-me. O que a gente pode entender desse convite de Jesus, siga-me? Ele não tem nada de errado, né? Ele já é entre parênteses, um santo, é só me seguir. Vocês lembram? Não, aí foi do Filipe, foi só isso daí. Filipe, o Senhor
quando vocês vão estudar os evangelhos, fala Filipe, o discípulo evangelista. Realmente, Filipe era alguém que, pelo jeito, ele era uma pessoa séria, uma pessoa de boa índole, e ele foi seguir Jesus. Jesus falou, olha, siga-me, porque o que você precisa ainda aprender, porque você também é pecador, mas aquilo que você vai ter que mudar, você vai aprender no dia a dia comigo, vem me seguir. E ele seguiu. Interessante como nós seguimos Jesus, há quantos anos? E será que a gente não pisa na bola? Querem ver como Filipe pisou na bola seguindo Jesus e com a confiança que Jesus tinha nele, né? de chamá-lo dessa forma, siga-me. Você é um que eu quero, sim, pode vir. Você tem todos as qualidades que eu preciso para um discípulo. Filipe, no dia da ceia do Senhor com os discípulos, está lá em João 14, 7 a 11. Se vocês quiserem pôr lá, se der, João 14, de 7 a 8. Olha Filipe, como que ele está. Depois de andar 3 anos praticamente com Jesus, Filipe chega no dia da ceia e vai conversar com o Senhor o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. 3 anos, vivendo ali com Jesus, vendo milagres do Senhor, o Senhor ministrava, a gente olha a palavra, a gente vê ele conversando com os discípulos, orando, falando da palavra, mostrando o plano dele aqui na terra, falando de onde ele veio, como. E ele pergunta para o Senhor: mostra-nos o Pai. Será que nós também não estamos assim? Senhor, por quê? Senhor, mostra isso, mostra aquilo. O Senhor vai falar a mesma coisa para nós. Meu filho, há quanto tempo você está aqui na igreja aprendendo e você ainda tem essa dúvida? Só faltou ele falar para o Filipe: Filipe, larga de ser religioso, presta atenção, você está deixando com que o Espírito Santo passe e você não pegue. Olha, são coisas claras, coisas básicas. Será que nós não temos esses erros também? Ou será que ele colocou isso aqui na palavra? Isso aqui está sendo registrado aqui só porque Filipe era assim? Não, gente. A palavra do Senhor tem propósito para nós. Aliás, para todos aqueles que querem ler a palavra de Deus, ele vai encontrar aqui guarida. Então, se isso está na palavra de Deus, é porque acontece conosco também. O Senhor nos chama, segue-me, e aí você vai todo feliz. Mas cuidado com a religiosidade. De repente você vai se pegar dessa forma, como Filipe. Vai ficar com dúvidas de coisas que não seriam para ter dúvidas. Mas Deus é amoroso. Deus é muito amoroso. Ele não desiste de nós. Jamais. Ele não desistiu de Pedro. Apesar de Pedro ter negado, ele insistiu. Pedro, ele viu o potencial de Pedro, ele amou Pedro. E Pedro está lá, depois fazendo aquela obra maravilhosa, depois do Pentecostes. Simão, se vocês forem olhar, o Filipe, lá depois em Atos, aparece várias menções de Filipe, inclusive uma que ele estava lá na igreja dele, e o Espírito do Senhor falou:
desce para Jerusalém, numa estrada que vai para Gaza. É uma estrada deserta, não passa ninguém lá, mas é para lá que eu quero que você vá. Você está confortável aqui, mas é para lá que eu quero que você vá. E você vai ver uma carruagem, e lá dentro tem uma pessoa que está lendo as Escrituras. Vá do lado da carruagem e ouça o que ele está falando, está lendo. E a palavra diz que ele falou, é para já, estou indo, e que foi correndo. Não sei como que ele chegou até lá, porque é longe de onde ele estava, né? Até lá. Mas fala só que ele foi correndo, alcançou a carruagem e foi andando do lado da carruagem. E aí ele viu aquele etíope, que era um eunuco, lendo Isaías. E aí ele falou, né? É alguém que está interessado aí na Escritura. O senhor está entendendo? Falou para o etíope. O que o senhor está lendo? Ele falou, como eu vou entender se não tem quem me explique? Como eu vou entender se não tem quem me explique? Quantos de nós estamos do lado de etíopes no dia de hoje? E eles às vezes estão lá lendo, e nós passamos e falamos, bom, ele está lendo, né, ele vai aprender. E nós esquecemos de falar, você está entendendo o que você está lendo? Hoje, gente, mesmo, ainda peguei algumas coisas que eu queria ver na internet, aí passagens de Isaías, e eu vi alguns comentários ali de pessoas que a gente sabe que, né, infelizmente, não querem entender. E aí eles detonando aquele texto, falando isso, eu falo, gente, dá vontade de chegar para ele e falar, você não está entendendo, vamos conversar, vem aqui, vamos ler, porque assim acontece. Então ele foi do lado da carruagem. O etíope falou, eu não posso entender se não tiver quem me explique. Senta aqui. E ele sentou na carruagem, conversou com o etíope, passou um rio, o etíope falou, olha ali água. Porque Filipe estava falando com ele, que ele teria que ser batizado. E ele, na hora que viu a água, o etíope falou, para a carruagem, eu quero ser batizado. E foram batizados. Quando a grande comissão vem falar, ide pregar o evangelho a toda a criatura e fazei discípulos. Ele estava ali pregando e fazendo, querendo fazer discípulos. E nós temos feito discípulos. Eu falo eu também, viu? Estou me cobrando. Nós muitas vezes não temos essa paciência de parar do lado da carruagem e falar de Jesus e mostrar para ele qual é o plano de Jesus para as nossas vidas. Muitas vezes é um conforto que ele está buscando, é um consolo, é uma cura. E nós temos que falar que Jesus tem muito mais para todos nós. Mas nós temos que falar, nós temos que mostrar para eles qual é o propósito do Senhor. Para Filipe, quando Jesus fez o convite, ele entendeu, Jesus é suficiente para mim. E ele seguiu Jesus, porque ele achou, ele entendeu, Jesus é suficiente para mim. E na realidade foi essa mensagem que Jesus passou para ele. Eu sou suficiente, siga-me. Creia em mim. Veja o que eu faço. Só isso, siga-me. Filipe seguiu. E tropeçou, porque todos nós tropeçamos, mas depois que veio o Pentecostes, que ele foi realmente cheio do Espírito Santo, ele teve uma passagem maravilhosa, né? São várias passagens dele no livro de Atos. Um outro discípulo, uma outra pessoa que foi chamada, que futuramente foi seu discípulo, foi Natanael, lá nos versículos 47 e 48. É que eu mudei minha Bíblia aqui. Então Filipe foi chamar Natanael, Natanael falou, mas como de Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Será que tem gente falando isso até hoje?
Será que de Nazaré tem alguma coisa boa? Será que Jesus tem alguma coisa boa para mim? Quem é ele? Quem é Jesus? E aí Filipe fala, venha e veja. É igual comida, né? Eu, quando era pequeno, era assim, eu olhava a comida e falava, essa eu não gosto. Minha mãe insistia, mas experimenta. Eu falava, não quero experimentar. Já estou vendo pela cara que eu não gosto. E isso aí vai mudando, né? Então, aí depois a gente vê que não, deixa experimentar. Filipe falou para ele, venha e veja. Então, muitos estão fugindo, né? Muitos não querem, às vezes nem ir a um convite, uma célula, uma igreja, nada, porque fala, mas o que Jesus tem de bom para mim? Aí muitas vezes ele vai vir, como dizem, pelo amor ou pela dor. Mas muitas vezes nem vem. Mas o Senhor quer grandes coisas para nós. Ele quer nos dar o amor dele, o perdão dos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores. E o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer nos dar vida eterna. A gente ter a vida eterna com Ele. Nossa vida aqui é muito curta, gente. É pensar muito pobre que nós vamos viver aqui 70, 80 anos. O que são 70, 80 anos para uma eternidade? Pensar que nós vamos viver 60, 70 anos é coisa que eu penso, poxa, para quê? 60, 70 anos aqui só e acabou, e vai embora, sumiu, evaporou. Não, o Senhor tem vida eterna para nós. A nossa alma vai ganhar um corpo novo e nós vamos viver eternamente com o Senhor. Mas Ele tem que ser o Senhor nosso aqui. Porque se Ele não for Senhor nosso aqui na terra, você também não vai tê-lo como Senhor para o resto da sua vida. E lá, então, a conversa com Natanael. Quando Filipe traz Natanael, Jesus olha para ele e fala, eu te vi debaixo da figueira. Natanael espantou. Ué, o senhor me viu? Estava lá embaixo daquela figueira. Falou, eu vi. E é só por isso que você está crendo em mim? Só porque eu falei que te vi? É só porque eu fiz um milagre, porque eu curei um, você vai crer em mim? Ou você está crendo em mim porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra? Jesus é filho do Senhor, é filho de Deus que fez os céus e a terra. Tem muito mais coisa do que simplesmente alguém que cura. Nós temos aqui estudantes de medicina, vocês também vão curar através do remédio de vocês. Mas o Senhor é aquele médico dos médicos, é aquele que cura a nossa alma, cura o nosso físico, Ele cura o nosso emocional para a eternidade. E aqui, ele olha para Natanael e diz, eu vi quando estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, então tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar. Aqui, no versículo 47. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo. A gente lê e não entende por que ele está falando isso. Muito bom, alguém que não é falso, alguém que não há dolo, ótimo, né? Já vai entrar ganhando para acompanhar Jesus. Quantos de nós sofremos, gente, porque temos coisas na nossa vida que precisam ser retiradas, ser removidas por Jesus, e às vezes a gente demora. E ali ele está vendo um israelita que não tem dolo. E aí a gente vai ver, na continuação do texto, que isso ele estava falando para Natanael, porque Jacó foi alguém que foi um trapaceador, ele foi um enganador. Então existia ali em Israel, né, que aquele patriota lá, ele era um enganador. Hoje, quando se fala em judeu, o que vem? Qual é o estigma do judeu aqui para vocês? Qual é o estigma que tem? Eu não sei se para todo mundo, mas na minha casa, o meu pai falava, é um judeu. O que é um judeu? É aquele que só quer ganhar, é aquele que não tem dó de ninguém.
que ele quer ultrapassar todo mundo, ele não perde dinheiro de jeito nenhum. É esse estigma que tinha, né? que os judeus eram assim, eles eram falsos, eles eram enganadores, porque Jacó tinha sido esse enganador, antes de ter o encontro com Jesus lá em Peniel. E aí ele fala, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Esse aqui não vai ser um Jacó, ele não é um cara falso, ele não é um enganador. E é por isso que ele fala, eu te vi debaixo da figueira. E aí Natanael fala, mas, então o Senhor é Jesus. Ele fala, é só porque eu te vi debaixo da figueira? Fique sabendo que coisas maiores do que essa verás. E Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte, você estava tendo algum encontro, eu te vi embaixo da figueira, eu vi que você estava adorando a Deus lá, pelo que ele já conhecia das Escrituras. E ele devia estar num momento muito gostoso com Deus. E Jesus falou, esse aqui é alguém que realmente entendeu as Escrituras, é alguém que está adorando Deus, da maneira como eles adoravam. Chamou, e aí falou, olha, se aquilo que você estava tendo lá, esse encontro, esse momento gostoso com Deus, você vai ver coisas maiores, você vai ver o céu aberto, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para Jacó viu o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo, mas não sobre o Filho do Homem. Ele ia ver os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava dizendo para ele, você vai ser alguém que vai ver muito, muito mais de Deus. E Jesus quer dar a mesma coisa para nós. O Senhor quer que nós nos aproximemos cada vez mais dEle, porque Ele quer nos mostrar coisas muito maiores. Jesus quer que você possa exercer o papel seu de servo, de discípulo, com muito mais propriedades que Ele vai te dar. Coisas maiores. O que tem visto? O que eu tenho visto do Senhor? O que eu tenho presenciado do Senhor? O que vocês têm presenciado do Senhor? Já pararam para pensar nisso? O que Deus tem realizado através da vida de vocês? Deus tem muito mais, que o Senhor quer que vocês vejam coisas maiores. O Senhor sempre quer coisas maiores para nós. Não vamos ficar estagnados. Nós temos aqui pessoas recém-convertidas, né, Tuti? Priscila. O Senhor tem grandes coisas para vocês, muito maiores. Se vocês já estão felizes com o que vocês estão vendo, eu vejo o Benício, cadê o B? B veio hoje, olha lá, B. Eu vejo o Benício na sala de oração orando, gente, fala, que bênção, que gostoso, sabe? Ele está feliz, grato por aquilo que Deus já fez na vida dele. B, Deus vai fazer muito mais. Deus tem muito mais para você, mas Ele quer o seu empenho, né? Que você continue morando no esconderijo do Altíssimo, tá bom? Jesus, gente, ele era seguido por uma multidão. A palavra de Deus nos mostra, Jesus sendo seguido por uma multidão. 70 pessoas foram ali, talvez separadas para alguma missão especial. 12 se tornaram discípulos. Dos 12 discípulos, tinham 3 que experimentaram algo a mais de Deus, como lá Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. Mas um só ouvia o coração de Deus. E Jesus falou, esse é o meu discípulo amado. E a ele Jesus revelou as coisas que haveriam de vir, lá na ilha de Patmos, que estão registradas no livro de Apocalipse. E aí vem, né, a nossa reflexão. Aonde nós estamos? Aonde eu estou? Aonde você está? Você está no meio da multidão que segue a Jesus? Entre os 70? Entre os 12?
Tirar Judas, né? Porque Judas foi um erro lá que também está mostrando que pode ter, né? Um Judas. Você está entre os três? Experimentando também coisas grandes? Você quer estar como João, debruçado sobre o peito de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, ouvindo aquilo que vem do coração diretamente para você. Onde estamos? Nós vimos aqui que Jesus sonda os nossos corações, Jesus revela o nosso potencial, Ele é suficiente, basta que nós cremos nele, e a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e Ele te conhece como ninguém. Ele te conhece como ninguém. Ele conhecia João como ninguém. E aí João quis conhecer mais. E aí ele revelou para João coisas que só João teve a revelação. E é onde nós queremos estar. Quem gostaria de dizer, eu quero mais? Eu quero mais, eu não quero ficar conformado com aquilo que eu recebi de Jesus. Se você quer mais, fique em pé. Faça favor, fique em pé, se você puder. Você falar, eu quero mais, quero mais. Eu não quero ficar aqui como Pedro antes do Pentecostes, negando Jesus, cortando a orelha do soldado, me debatendo. Eu quero mais. Nós vamos cantar uma música. Está no jeito? O povo chegar. Nossos irmãos vão cantar uma música. E nós vamos estar orando, tá? Cada um orando para si. Não fiquem preocupados com os músicos. Concentre em vocês. Hoje foi uma reflexão para cada um. Aquilo que eu quero. O que eu quero de Jesus? É a pergunta que ele faz para nós. O que você quer? Por que você está me seguindo? Se você segue, porque você ama Jesus, você tem um amor muito grande por Jesus, saiba que o amor dele é infinito, é muito maior, saiba que o amor dele é incondicional, não depende de você amar ou não, o amor dele é eterno e é muito grande.